Existem momentos na vida que a gente nunca esquece, não porque foram bonitos, não porque foram especiais, mas porque foram tão humilhantes, tão injustos, tão brutalmente cruéis que ficam gravados na memória como uma cicatriz que a gente carrega para sempre. O meu momento foi numa noite de sexta-feira, num salão iluminado por lustres de cristal, na frente de 200 pessoas que usavam ternos caros e carregavam taças de champanhe. E a mulher que destruiu a minha dignidade naquela noite nem sequer teve a decência de me olhar nos olhos enquanto fazia isso. Ela olhou para a plateia, sorriu para as câmeras e disse as palavras que eu jamais vou conseguir esquecer. Contratei essa coitada por pena. Ninguém daria emprego para uma fracassada dessa. O silêncio durou talvez 2 segundos. Depois vieram os aplausos. E eu fiquei ali, de pé, num vestido que tinha comprado parcelado em 6 vezes, porque queria parecer à altura daquele evento, sequendo as lágrimas com a ponta dos dedos antes que elas pudessem cair. Mas o que aconteceu depois disso, ninguém ali naquela sala esperava. Nem ela. Deixa eu te contar tudo desde o começo, porque essa história não começa naquele salão. Ela começa muito antes. Começa num dia de segunda-feira, há 4 anos, quando entrei pela primeira vez no 23º andar da construtora Almendra e fui apresentada ao meu novo chefe, o engenheiro Rodrigo Almendra, filho do fundador da empresa e diretor de operações. Eu tinha 31 anos, um histórico de 7 anos como assistente executiva em empresas do setor financeiro e uma determinação que a vida tinha me ensinado a nunca abandonar. Não fui criada numa família de posse. Vim do interior, estudei com bolsa, fiz cursos noturnos de inglês e espanhol enquanto trabalhava durante o dia. Cada conquista que eu tinha na vida tinha custado suor, noites sem dormir e mãos calejadas de tanto trabalhar. Quando consegui aquela vaga na Almendra, foi resultado de 3 rodadas de entrevistas, 2 testes práticos e uma prova de proficiência em inglês. Eu era boa no que fazia e sabia disso. Rodrigo Almendra era um chefe exigente, mas justo, comunicativo quando precisava ser, direto quando era necessário e tinha o hábito de reconhecer publicamente quando alguém fazia um bom trabalho. Nos primeiros 6 meses, aprendi a antecipar tudo o que ele precisava antes mesmo que ele pedisse. Organizava da agenda dele com uma precisão que ele mesmo admirava. Gerenciava contratos, coordenava equipes, filtrava reuniões que não precisavam chegar até ele e, ainda assim, encontrava tempo para estudar os projetos com profundidade suficiente para contribuir com ideias que às vezes ele incorporava nas apresentações. Não era arrogância da minha parte reconhecer isso. Era apenas honestidade. Eu tinha me tornado indispensável para aquele escritório e as pessoas ao redor sabiam disso. Rodrigo dizia, sem cerimônia, que eu era a pessoa mais eficiente com quem tinha trabalhado. Isso não era elogio casual. Era o tipo de coisa que ele falava na frente dos sócios. Foi nesse contexto que eu conheci Viviane Almendra pela primeira vez. Ela apareceu no escritório numa quarta-feira de manhã, cerca de 2 meses depois que eu tinha começado a trabalhar ali. Entrou na recepção usando um casaco bege de alfaiataria, cabelos escuros presos num coque impecável e uma presença que enchia o ambiente de uma forma que eu só consigo descrever como calculada. Rodrigo desceu para buscá-la pessoalmente, o que era incomum porque ele raramente descia da sala dele para recepcionar qualquer pessoa. Eles conversaram alguns minutos na recepção antes de subir juntos, e ele passou por mim com um sorriso e disse: "Fernanda, essa é Viviane, minha esposa. Viviane, essa é a Fernanda, minha assistente executiva, a pessoa que mantém minha vida organizada." Era um elogio genuíno, dito com leveza e orgulho. Eu me levantei, sorri, estendi a mão. Viviane me olhou por talvez 2 segundos. Não estendeu a mão, apenas inclinou levemente a cabeça e disse: só isso. E seguiu andando. Eu não dei importância naquele momento. Algumas pessoas são mais fechadas em primeiros encontros. Não era necessariamente um sinal de nada. Mas nos dias seguintes, alguma coisa mudou imperceptivelmente. Rodrigo começou a receber ligações dela no meio de reuniões, o que antes nunca acontecia. Ela ligava para perguntar onde ele estava, com quem estava, quanto tempo ainda ia demorar. Eu ouvia fragmentos dessas conversas porque minha sala ficava adjacente à dele, separada apenas por uma porta de vidro. Não eram conversas agressivas, mas tinham uma qualidade de controle que eu aprendi a reconhecer com o tempo. E uma semana depois daquela primeira visita, Viviane apareceu de novo no escritório sem avisar. Desta vez, sem Rodrigo do lado.
Ela entrou pela recepção, passou direto pela recepcionista sem se identificar e veio até a minha mesa. Ficou de pé na minha frente por um momento, olhando para os papéis que eu estava organizando, para a tela do meu computador, para os post-its no meu monitor. E então disse, com uma voz baixa e perfeitamente controlada: "Você trabalha muito perto dele." Não era uma pergunta, era uma observação. E ela foi embora antes que eu pudesse responder. Aquilo me inquietou, mas eu tentei ignorar. Eu estava ali para trabalhar, não para gerenciar os ciúmes de uma esposa insegura. Nas semanas seguintes, as visitas de Viviane ao escritório foram se tornando mais frequentes. Às vezes aparecia de surpresa só para passar um abraço em Rodrigo, mas invariavelmente demorava mais do que o necessário, circulando pelo escritório como se estivesse fazendo uma inspeção silenciosa. Quando passava pela minha mesa, raramente me cumprimentava, mas me observava. Eu sentia os olhos dela nos documentos que eu carregava, nas conversas que eu tinha com os colegas, na forma como eu interagia com o marido dela. E os comentários foram começando a aparecer. Pequenas coisas, ditas de passagem, mas com uma precisão cirúrgica que me deixava sem chão. Uma vez entrou na sala enquanto eu estava apresentando uma análise para Rodrigo e disse, sem se desculpar pela interrupção: "Ah, você está aqui. Achei que você tivesse ido almoçar." Em outra ocasião, ao ver eu atender uma ligação em inglês com um fornecedor estrangeiro, esperou eu desligar e comentou para uma outra pessoa, alto o suficiente para eu ouvir: "Às vezes esses assistentes se acham mais importantes do que são." Eram frases que podiam ser interpretadas de forma inocente por quem não conhecia o contexto, mas eu conhecia, e elas foram se acumulando. O ponto de virada aconteceu numa tarde de outubro, num dia que tinha começado normalmente como qualquer outro. Eu estava finalizando um relatório urgente quando Viviane entrou no escritório e foi direto para a sala de Rodrigo sem passar pela minha mesa, o que já era uma forma de dizer que eu era invisível. Eles ficaram fechados por cerca de 40 minutos. Quando a porta se abriu, Rodrigo saiu com uma expressão que eu não soube ler naquele momento. Viviane passou por mim e desta vez parou. Ficou de pé na minha frente, me olhando de cima a baixo com uma calma que era perturbadora, e disse em voz alta o suficiente para os colegas ao redor ouvirem: "Rodrigo me disse que você às vezes trabalha até mais tarde do que ele. Isso não é normal para uma assistente. Assistentes não ficam sozinhas com seus chefes depois do horário. Espero que você entenda o que estou dizendo." E foi embora. O escritório ficou em silêncio por um momento. Eu senti o calor subir no meu rosto. Senti os olhos dos colegas. E fiz o que sempre faço nessas situações. Respirei fundo, virei para a minha tela e continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, alguma coisa havia quebrado. Mas nada, absolutamente nada que tivesse acontecido antes poderia ter me preparado para aquela noite. A construtora Almendra completava 40 anos de existência e, para comemorar a data, a família Almendra havia organizado um jantar de gala num dos salões mais belos da cidade. Eram 200 convidados entre clientes, parceiros, fornecedores, investidores e funcionários de alto escalão. Eu tinha sido convidada pessoalmente por Rodrigo, que disse que a minha presença era importante porque eu conhecia praticamente todos os clientes relevantes e seria útil na parte de relacionamento do evento. Fui com o vestido parcelado, o cabelo feito, o coração cheio de orgulho por ter construído uma carreira que me colocava naquele salão. E durante a maior parte da noite, tudo correu bem. Conversei com clientes, fui apresentada a parceiros, senti que estava exatamente onde merecia estar, até que chegou o momento do discurso. Viviane, que nos últimos meses tinha assumido uma espécie de papel informal de representante institucional da família nos eventos sociais, subiu ao microfone. Ela era boa nisso. Sabia como segurar uma plateia, como sorrir na hora certa, como modular a voz para criar impacto. Começou falando sobre a história da empresa, sobre o legado do sogro, sobre os anos de crescimento, e então, de repente, virou o olhar na minha direção e sorriu. "Essa noite, eu quero aproveitar para reconhecer algumas pessoas especiais", ela disse. "Inclusive alguém que todos aqui conhecem." Ela fez uma pausa e eu senti alguma coisa estranha no ar. Nossa assistente executiva, Fernanda. Aplausos educados. Algumas pessoas viraram para me olhar com sorrisos. E eu sorri também, sem entender ainda o que estava acontecendo. Então, ela continuou. "Fernanda chegou até nós há 4 anos numa situação bem difícil. Ela precisava muito de uma oportunidade." Outra pausa. O sorriso dela ficou um pouco mais apertado. Eu pessoalmente fiz questão de que ela fosse contratada, porque eu acredito em dar chances para quem precisa.
E aí veio. Aí veio com toda a força, dita com uma clareza cristalina num microfone que alcançava cada canto daquele salão. Contratei essa coitada por pena. Ninguém daria emprego para uma fracassada dessas. Uma fração de segundo de silêncio. E então, os aplausos vieram. Não de todos, mas de muitos. Gente rindo, gente aplaudindo, alguns claramente constrangidos, mas não o suficiente para se mover. E eu fiquei ali, de pé, com 200 pares de olhos sobre mim, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos meus olhos. Sequei-as com a ponta dos dedos antes que pudessem cair. Respirei. E então, algo dentro de mim ficou absolutamente quieto, porque eu sabia de coisas que ela ainda não sabia que eu sabia. E eu tinha um envelope na bolsa. Se você já sentiu na pele o que é ser humilhada na frente de todos, se já teve o seu trabalho, a sua dignidade e a sua história reduzidos a uma piada por alguém que se achava superior, eu preciso que você aperte o botão de inscrição agora, porque essa história não termina ali. Ela está apenas começando. Deixa o seu like aqui se você já foi julgada por quem nunca foi capaz de te ver de verdade. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma humilhação assim no trabalho? Fica aqui comigo, porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavra. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre humilhação pública. Quando ela é grande o suficiente, quando ela acontece na frente de gente suficiente, quando as palavras são ditas com aquele tipo de segurança que só vem de quem tem certeza que vai sair impune, alguma coisa estranha acontece com você. Em vez de te destruir completamente, ela te aquieta. É como se o volume interno baixasse de repente, como se todo o ruído emocional, toda a raiva, toda a vergonha, toda a dor, simplesmente recuassem para algum lugar fundo dentro de você e dessem espaço para uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Foi isso que aconteceu comigo naquela noite, quando Viviane Almendra falou aquelas palavras no microfone e 200 pessoas me olharam. Eu não me levantei ainda. Fiquei sentada, respirando devagar, sentindo aquela quietude estranha se instalando onde eu esperava encontrar caos. E enquanto a festa continuava ao redor, enquanto o garçom reaparecia com mais champanhe e a orquestra recomeçava a tocar, eu fiz algo que ninguém percebeu. Comecei a pensar. Mas antes que eu te conte sobre o envelope, preciso que você entenda o que aconteceu nos meses anteriores àquela noite, porque aquele envelope não surgiu do nada. Ele foi construído ao longo de semanas de observação silenciosa, de atenção cuidadosa, de uma intuição que eu tinha aprendido a confiar, porque a vida me ensinou que as coisas raramente são exatamente o que parecem. Depois da cena do escritório, quando Viviane me confrontou publicamente sobre ficar até mais tarde com Rodrigo, eu fiz uma coisa que talvez surpreenda você. Não fui reclamar para o RH, não fui falar com Rodrigo, não fiz absolutamente nada. Fui para casa, tomei banho, me sentei na beira da cama e me permiti chorar por uns 15 minutos. Depois limpei o rosto, fiz um chá e decidi que ia usar a minha maior habilidade, que não era organização, não era inglês, não era gestão de agenda, mas sim a minha capacidade de observar e registrar com precisão o que estava acontecendo ao meu redor. Era isso que me tornava boa no que eu fazia, e era isso que ia me salvar. Comecei a prestar atenção de um jeito diferente. Não paranoia, não obsessão, mas uma observação metódica e calma. E o que eu comecei a notar me deixou genuinamente intrigada. Viviane aparecia no escritório com uma frequência que não fazia sentido para uma pessoa sem cargo na empresa. Às vezes 2, 3 vezes por semana. E não ficava só na sala de Rodrigo. Circulava, conversava com pessoas do financeiro, do jurídico, da gestão de contratos. Às vezes pedia para ver documentos, sempre com justificativas que soavam razoáveis na superfície, mas que quando você somava, criavam um padrão que eu não conseguia ignorar. Ela estava interessada nos contratos de fornecedores, especificamente nos contratos de 3 fornecedores que tinham sido incluídos na lista de parceiros da empresa nos últimos 2 anos. Percebi isso porque, coincidência ou não, toda vez que qualquer um desses nomes aparecia numa conversa perto dela, a atenção dela mudava sutilmente. Era algo nos olhos, um tensionamento quase imperceptível na postura. Eu trabalhava com os contratos da empresa todos os dias. Fazia parte do meu papel revisar,
organizar e arquivar documentação de fornecedores. E quando comecei a olhar com mais atenção para aqueles 3 fornecedores específicos, percebi que tinham algumas coisas em comum que me pareceram curiosas. Todos os 3 tinham sido contratados sem passar pelo processo padrão de 3 cotações que era exigido pela política interna da empresa para contratos acima de determinado valor. Nos 3 casos, havia notas internas que justificavam a dispensa do processo com argumentos de urgência ou confidencialidade. Notas assinadas por Rodrigo, o que em teoria encerrava o assunto. Mas havia detalhes nos contratos em si que me chamaram a atenção quando os li com cuidado. Os valores eram significativamente acima da média de mercado para os serviços contratados. Os endereços das empresas fornecedoras eram diferentes, mas quando pesquisei os CNPJs nos registros públicos, descobri que 2 delas tinham sido abertas com apenas meses de diferença e que os sócios de uma apareciam como funcionários da outra. E quando pesquisei um pouco mais, encontrei um detalhe que me fez parar completamente o que estava fazendo. Um dos sócios de uma dessas empresas tinha o mesmo sobrenome de solteira de Viviane. Era uma coincidência possível. Sobrenomes se repetem. Mas eu sou o tipo de pessoa que não consegue deixar uma coincidência de lado sem verificar. Passei 2 fins de semana pesquisando em registros públicos, redes sociais e documentos disponíveis online. E o que encontrei foi uma cadeia de conexões que eu não esperava. Aquele sócio não era apenas alguém com o mesmo sobrenome, era um primo de Viviane, que eu identifiquei por fotos em redes sociais onde os 2 apareciam juntos em eventos de família. Uma empresa cujo sócio era primo da esposa do diretor estava recebendo contratos milionários da empresa sem passar pelos processos normais de contratação. Isso podia ser coincidência, podia ser explicável, mas também podia ser muita coisa. O que eu não sabia ainda era o quanto era fundo aquele buraco, mas estava prestes a descobrir, porque foi nessa época, enquanto eu ainda estava processando o que tinha encontrado, que algo inesperado aconteceu. Eu estava trabalhando até mais tarde numa noite, finalizando uma apresentação para uma reunião do dia seguinte, e Rodrigo tinha ido a um compromisso fora do escritório. Eu era a única pessoa no andar. Quando passei pela sala de reuniões para pegar um documento que tinha deixado ali, encontrei o notebook de Viviane sobre a mesa. Ela tinha estado ali durante o dia e esquecido. A tela estava escura, mas quando passei a mão perto sem querer, ela acendeu. E o documento que estava aberto na tela era uma planilha com nomes de fornecedores, valores e datas. Eu olhei por talvez 10 segundos, não mexi em nada, não fotografei. Mas vi o suficiente para entender que o que eu estava investigando era muito maior do que eu tinha imaginado. Avisei por mensagem que o notebook estava na sala de reuniões. Viviane veio buscá-lo no dia seguinte sem me olhar nos olhos. E eu, da minha mesa, comecei a construir o dossiê com o que eu já sabia, com o que eu podia acessar legitimamente através do meu trabalho e com as conexões que eu tinha encontrado nas pesquisas públicas. Fiz isso com calma, sem pressa, porque eu sabia que pressa era inimiga da precisão. E precisão era o que eu precisava. Cada documento que eu incluía tinha origem rastreável. Cada conexão que eu anotava tinha fonte verificável. Eu não queria especulação. Eu queria fatos. E os fatos estavam se acumulando de uma forma que era difícil ignorar. Mas as humilhações não pararam enquanto eu construía o meu dossiê em silêncio. Na verdade, se intensificaram. Viviane passou a me ignorar de um jeito que era quase performático, como se estivesse me apagando ativamente do ambiente. Em reuniões onde eu estava presente por convocação de Rodrigo, ela fazia questão de falar por cima de mim, de redirecionar perguntas que tinham sido feitas a mim para outras pessoas, de criar um campo de invisibilidade ao meu redor que era visível o suficiente para todos perceberem, mas sutil o suficiente para não haver nada concreto a ser apontado. Uma vez, na frente de um grupo de executivos de uma empresa cliente, ela pediu para eu buscar água como se eu fosse a pessoa de serviço do andar. Eu busquei. Não porque era o meu papel, mas porque escolher as minhas batalhas era parte da estratégia. E a minha batalha não era essa. Havia uma colega chamada Beatriz, da equipe de projetos, que foi a única pessoa que me procurou depois do incidente do corredor da sala dos arquivos. Não para comentar, não para fofoca, mas para perguntar diretamente se eu estava bem. Beatriz era o tipo de pessoa que observava mais do que falava, e por isso, quando ela falava, o que dizia tinha peso. Eu vejo o que está acontecendo, ela me disse numa tarde enquanto compartilhávamos o elevador. E acho que você está sendo muito mais paciente do que eu seria. Não respondi muito além de um sorriso. Mas guardei aquelas palavras porque elas confirmavam algo que eu precisava confirmar.
que o que eu estava vivendo não era produto da minha imaginação ou de uma sensibilidade exagerada. Era real, era visível, e eu estava respondendo a ela da única forma que fazia sentido para mim. O que me mantinha de pé durante tudo aquilo era saber que o que eu estava guardando tinha peso, tinha substância. Enquanto ela me pedia para buscar água, eu sabia de coisas sobre ela que ela não imaginava que alguém soubesse. E essa diferença, esse desequilíbrio silencioso de informação, era o que me permitia sorrir educadamente, dizer que voltaria em seguida e sair da sala sem deixar que nada na minha postura entregasse o que estava acontecendo por dentro. Mas o dossiê não estava pronto ainda. Eu precisava de mais uma peça. E ela chegou de um jeito completamente inesperado, graças a uma conversa que não era para mim ter ouvido, num corredor que eu não deveria ter estado àquela hora. Às vezes a vida te entrega o que você precisa não porque você merece, mas simplesmente porque você estava prestando atenção quando os outros não estavam. E foi aí que tudo se encaixou. Cada peça encontrou o seu lugar, e eu soube que estava pronta. Deixa eu te contar sobre aquele corredor. Era uma quinta-feira à noite, cerca de 3 semanas antes do jantar de gala. Eu tinha ido buscar um documento no arquivo morto do 10º andar, que ficava num corredor mais afastado da circulação principal. Não era uma área onde as pessoas costumavam ficar depois do expediente. Quando eu estava voltando, ouvi vozes atrás de uma porta entreaberta, a sala de reuniões pequena que ficava no fim daquele corredor. Reconheci a voz de Viviane imediatamente. A outra voz era masculina, alguém que eu não conseguia identificar à distância. Não era Rodrigo, isso eu sabia com certeza. O tom era diferente, mais informal, mais íntimo. Parei. Sei que não era algo que eu deveria ter feito, mas parei. E ouvi fragmentos o suficiente para entender que a conversa era sobre um pagamento, sobre um valor que ainda não tinha sido processado, sobre a necessidade de manter tudo limpo antes da auditoria do fim do ano. Foram talvez 30 segundos. Depois os passos se aproximaram da porta e eu me movi rapidamente para o corredor principal. Não fui vista, mas eu tinha ouvido, e agora tinha o contexto que faltava para conectar tudo que eu já sabia. A auditoria anual da construtora Almendra estava prevista para janeiro, mas o jantar de gala era em novembro. E entre essas duas datas, havia uma janela de tempo que Viviane claramente precisava usar para alguma coisa. Quando voltei para o meu andar, fui direto para a minha mesa, abri o meu caderno pessoal e escrevi tudo o que tinha ouvido enquanto ainda estava fresco. Não era prova jurídica, mas era contexto. E contexto é tudo quando você está tentando montar um quadro completo. Naquela noite, fui para casa e passei horas revisando o dossiê que tinha construído ao longo de semanas. Ele tinha crescido de uma coleção de observações para um documento com 12 páginas de fatos, conexões, valores e fontes verificáveis. Eu tinha cópias de contratos que eram de acesso público dentro do sistema da empresa, dados de CNPJs obtidos em plataformas abertas, prints de redes sociais conectando nomes e uma linha do tempo detalhada mostrando o padrão de contratações. Não era tudo que um advogado precisaria, mas era mais do que suficiente para que alguém com autoridade soubesse onde procurar. Fiz uma cópia impressa de tudo, coloquei dentro de um envelope grande, fechei e guardei na minha bolsa. Decidi que ia levar ao jantar de gala porque seria uma oportunidade de entregar pessoalmente ao conselho da empresa, cujos membros estariam presentes naquela noite. Não era um plano elaborado, era um plano simples e direto. Ir até lá, encontrar o momento certo e colocar nas mãos certas o que eu tinha descoberto. Não era a vingança que eu estava buscando, era simplesmente a coisa certa a fazer. E o timing parecia certo. O que eu não esperava era que Viviane fosse me dar o palco que me tornaria impossível de ignorar. Quando ela disse aquelas palavras no microfone, quando chamou de coitada, de fracassada, quando os aplausos vieram e eu sequei as lágrimas em silêncio, algo cristalizou dentro de mim com uma clareza absoluta. Ela tinha acabado de me dar, na frente de 200 testemunhas, a razão mais óbvia do mundo para que ninguém me visse como uma pessoa com motivações pessoais ou ressentimento. Ela tinha me pintado como a vítima, alto e em bom som, com microfone e plateia. E agora, quando eu me levantasse, quando eu agisse, ninguém poderia dizer que eu estava movida por ciúme, por raiva ou por interesse próprio. Estava agindo apesar do que ela tinha feito. Estava agindo porque era o certo.
e todo mundo no salão ia saber das duas coisas ao mesmo tempo. Me levantei calmamente, ajeitei o vestido, respirei e fui em direção à mesa onde os membros do conselho estavam sentados. Reconheci o presidente do conselho, um senhor de cabelos brancos chamado Antônio Ferraz, que eu conhecia de anos de interações profissionais e que sempre me tratou com respeito genuíno. Ele me viu se aproximar e franziu a testa levemente, percebendo que algo estava acontecendo. Me abaixei discretamente ao lado dele para não chamar mais atenção do que já estava sendo chamada e coloquei o envelope sobre a mesa na frente dele com a mão firme. Doutor Antônio, eu disse em voz baixa, mas completamente segura. Eu preciso que o senhor leia isso antes da auditoria de janeiro. Há informações aqui que o conselho precisa conhecer. As fontes estão todas documentadas. Ele olhou para o envelope. Depois olhou para mim. Vi nos olhos dele a seriedade que reconheci como o momento em que uma pessoa entende que o que está diante dela é importante. Ele acenou com a cabeça. Obrigada, Fernanda, ele disse. Eu vou ler ainda esta noite. Me levantei. Me virei. E foi então que percebi que Viviane estava me olhando de onde estava, do outro lado do salão. Ela tinha visto a cena. Não tinha como saber o que eu tinha entregado, mas sabia que eu tinha entregado algo. E pelo jeito que o sorriso dela sumiu, pelo jeito que ela ficou imóvel por um segundo antes de começar a se mover em direção à mesa do conselho, eu soube que ela estava com medo. Pela primeira vez em 4 anos, Viviane Almendra estava com medo de mim. Fui embora do evento discretamente. Peguei minha bolsa, falei obrigada à recepcionista, desci até a rua, entrei no meu carro e só deixei as lágrimas caírem de verdade quando estava sozinha no escuro. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de exaustão, de 4 anos de dignidade carregada sem espaço para soltar. E enquanto eu chorava, o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que eu não reconheci. Abri e o coração parou por um segundo. Era uma foto de Viviane e de um homem que eu não conhecia, num restaurante. A legenda tinha apenas 2 palavras. Ela sabe. Fechei o aplicativo, respirei e fui para casa. No dia seguinte, acordei mais cedo do que de costume. Tinha dormido de um jeito estranho, o tipo de sono que não descansa porque a cabeça não para. Preparei café, me sentei à mesa da cozinha e fiquei pensando em tudo que poderia acontecer. Tinha momentos em que eu duvidava. Tinha momentos em que me perguntava se tinha feito a coisa certa, se eu deveria ter esperado mais, consultado um advogado antes, agido de uma forma diferente. Mas então eu pensava naquele salão, naquelas 200 pessoas aplaudindo, naquele microfone, naquelas palavras coitada, fracassada. Ninguém daria emprego para uma dessas, e sabia que eu tinha feito o que precisava ser feito. Chegou uma mensagem de Rodrigo às 8 da manhã, pedindo que eu não fosse ao escritório naquele dia, que teríamos uma conversa mais tarde, que havia questões sendo apuradas. Respondi que entenderia. Coloquei o celular na mesa e esperei. A espera foi longa, mas o que ela trouxe, ninguém poderia ter previsto. Enquanto esperava, fiz alguma coisa que percebi, naquele momento, que nunca tinha feito de verdade antes. Cuidei de mim. Não de uma forma grandiosa ou transformadora, de uma forma pequena e honesta. Liguei para a minha mãe, que mora no interior e que sempre soube ler minha voz melhor do que eu lia a minha própria. Contei o que tinha acontecido no jantar. Omiti os detalhes mais duros para não preocupá-la além do necessário, mas disse que tinha feito o que achava certo. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "Você sempre soube o que era certo, Fernanda, desde pequena. O problema é que você às vezes se convencia de que não era hora de agir. Fico feliz que você tenha agido." Fiquei com o telefone na orelha por um tempo, depois que desligamos, pensando em quantas vezes eu tinha esperado a hora certa que nunca chegava, em quantas situações eu tinha engolido o que deveria ter dito, porque o momento não parecia propício. Aquele envelope tinha sido a ruptura com esse padrão, e eu sabia que era definitiva. Fui também ao apartamento de uma amiga de longa data, Renata, que era advogada trabalhista e que eu devia ter procurado meses antes. Ela leu o dossiê inteiro numa sentada, fazendo anotações, pedindo que eu explicasse aqui e ali, e quando terminou, colocou os papéis sobre a mesa com uma expressão que eu conhecia como a dela quando estava sendo cuidadosa antes de falar. "Isso aqui é substancial", ela disse. "Você documentou bem. As fontes são verificáveis. Mas quero que você entenda algo. A partir do momento que você entregou isso ao conselho, as coisas saíram do seu controle. Podem te chamar como testemunha.
Podem querer mais declarações, e o processo pode ser longo. Eu disse que entendia. Você quer que eu te represente formalmente? Ela perguntou. Caso haja alguma disputa sobre a sua situação empregatícia, sobre eventuais tentativas de te responsabilizar por qualquer coisa. Disse que sim. E Renata anotou o nome da empresa, guardou uma cópia do dossiê e me disse para não fazer mais nada sem avisar ela primeiro. Ter alguém do meu lado mudou algo na qualidade da minha espera. Não porque eu acreditasse que precisaria de um escudo, mas porque é diferente esperar sozinha e esperar sabendo que há alguém olhando pelo seu lado. Aprendi naqueles dias que pedir ajuda não é fraqueza. É o reconhecimento de que ninguém, nem a pessoa mais capaz e mais determinada, deveria ter que atravessar tudo sozinha. A ligação de Antônio Ferraz veio às 11 horas da manhã seguinte ao jantar. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tentando ler um livro sem conseguir me concentrar em nenhuma página, quando o telefone tocou com aquele número que eu tinha salvo anos atrás, porque nunca se sabe quando precisaria. Respirei antes de atender. Fernanda, ele disse, com a voz de quem não dormiu. Eu li tudo o que estava no envelope. Reunimos o conselho às 6 da manhã. Há uma equipe do jurídico trabalhando desde as 7. Eu preciso que você venha ao escritório hoje à tarde para falar conosco. Não era um pedido. Era o tipo de convite que você não recusa. Às 2 horas? Eu sugeri. Perfeito, ele disse, e desligou. Cheguei às 2:05 usando o terno que eu guardava para situações importantes. Entrei pelo mesmo hall que eu tinha entrado 4 anos antes como candidata nervosa, mas desta vez não havia nervosismo. Havia uma serenidade que vinha de saber que eu tinha feito o que estava certo. Fui diretamente à sala do conselho, onde me esperavam Antônio Ferraz, 2 outros conselheiros que eu reconhecia, a diretora de RH e um advogado externo que eu não conhecia. Rodrigo não estava. Sentei-me e comecei a responder perguntas. Durante quase 2 horas, o advogado foi através do dossiê comigo, página por página, pedindo que eu explicasse cada fonte, cada conexão, cada linha do tempo. Respondi com precisão. Havia momentos em que ele parecia surpreso pela organização do material. Isso foi construído sozinha? Ele perguntou em determinado momento. Sim, eu disse, ao longo de vários meses. Ele fez uma anotação e continuou. O que eu descobri durante aquela reunião foi que o que eu tinha encontrado era apenas a superfície. A equipe jurídica, com acesso a sistemas internos que eu não tinha conseguido em poucas horas confirmar e expandir tudo o que estava no meu dossiê. Os 3 fornecedores com conexões ao primo de Viviane tinham recebido da empresa, nos últimos 2 anos, contratos que somavam um valor que me deixou em choque quando o advogado pronunciou o número em voz alta. Não era irregularidade de pequena escala. Era um esquema estruturado de desvio de recursos, onde os fornecedores recebiam por serviços parcialmente prestados ou não prestados, e parte do valor retornava para contas intermediárias com conexões a Viviane. A conversa que eu tinha ouvido no corredor sobre manter tudo limpo antes da auditoria fazia sentido completo agora. Ela estava tentando cobrir os rastros antes que o controle externo encontrasse o que estava lá. Mas não tinha conseguido, porque eu tinha chegado primeiro. Antônio Ferraz me olhou no fim da reunião com uma expressão que eu não consigo descrever com uma palavra só. Era respeito misturado com algo que parecia arrependimento, como se ele estivesse se perguntando como aquilo tinha acontecido debaixo do nariz de todos. Fernanda, ele disse, você foi alvo de uma humilhação pública ontem à noite que nunca deveria ter acontecido. E você, ao invés de agir por raiva ou por impulso, fez a coisa mais profissional e mais corajosa que poderia ter feito. Eu quero que você saiba que o conselho reconhece isso. Agradeci com calma. E então, ele disse a frase que eu não esperava. Vamos precisar conversar sobre o seu futuro na empresa. Mas antes disso, há outras coisas que precisam ser resolvidas. Outras coisas eu vim a descobrir, incluía Rodrigo. O que aconteceu com Rodrigo nas horas seguintes foi algo que eu tinha dificuldade em processar, porque envolvia entender que um homem que eu respeitava tinha sido ao mesmo tempo cúmplice e vítima. Pelo que a investigação revelou, Rodrigo sabia de parte do que estava acontecendo, não de tudo, mas havia assinado documentos que não deveria ter assinado sem questionar. Havia autorizado contratações que não deveriam ter sido autorizadas sem processo formal. E havia,
em pelo menos uma ocasião, redirecionado uma dúvida do departamento financeiro sobre um dos fornecedores de um jeito que parecia deliberado. Se foi pressão da esposa, se foi conivência consciente, se foi uma combinação das duas coisas, eu não tenho como saber com certeza, mas as consequências foram reais. Ele foi afastado do cargo de diretor de operações com efeito imediato, enquanto a investigação interna avançava. E quando foi confrontado pelo conselho com o que tinha sido encontrado, ele não tentou se defender. Disse que precisava falar com um advogado e ficou em silêncio. Viviane, eu ouvi depois por pessoas que estavam presentes, reagiu de um jeito completamente diferente. Quando foi convocada para uma reunião com o jurídico da empresa na tarde daquele mesmo dia, chegou com a postura que eu conhecia tão bem. Cabeça erguida, olhar controlado, o tipo de presença que diz que a pessoa está acostumada a ser a mais poderosa na sala. Mas quando o advogado colocou sobre a mesa os documentos da investigação, quando os números foram apresentados, quando as conexões com o primo foram exibidas e os extratos de contas intermediárias foram colocados na frente dela, aquela postura durou talvez 2 minutos. O que veio depois, me disseram, foi primeiro silêncio, depois negação, depois uma tentativa de redirecionar a culpa para terceiros. E quando nada disso funcionou, quando ficou claro que o que estava documentado era suficiente para sustentar uma investigação criminal, ela chorou. Não de arrependimento, imagino, de raiva e de medo. A queda de Viviane Almendra foi, pelos padrões do mundo corporativo de uma cidade como essa, rápida e pública o suficiente para fazer barulho. A notícia de que havia uma investigação em curso na construtora Almendra vazou em menos de 48 horas, alimentada provavelmente por alguém presente nas reuniões do conselho. O nome dela começou a circular em grupos de WhatsApp de executivos, em conversas de escritório, naquele tipo de boca a boca que acontece quando alguém que era visto como intocável começa a tombar. As pessoas que tinham aplaudido no jantar, que tinham rido das palavras coitada e fracassada, de repente tinham memórias muito seletivas sobre o que tinham ou não tinham feito naquela noite. Alguns me ligaram para se desculpar. Respondi com educação a todos, mas não precisava daquelas ligações para me sentir bem. O primo de Viviane foi indiciado pelo Ministério Público em consequência das investigações que a empresa abriu em parceria com órgãos competentes. Viviane foi indiciada também, com base nas provas que ligavam as contas intermediárias a ela. A trajetória dela, que até poucos dias antes era de esposa influente de um diretor, anfitriã de eventos de gala, presença obrigatória nos circuitos sociais da cidade, desmoronou com uma velocidade que eu acho que nem ela esperava que fosse possível. As amizades do circuito social raramente sobrevivem ao tipo de exposição que ela sofreu. E as pessoas que tinham se curvado à presença dela por anos, de repente tinham outras prioridades. Foi nesse contexto que Rodrigo me ligou, não como chefe, como pessoa. A voz estava diferente, sem a firmeza de sempre, com uma qualidade que eu só posso descrever como quebrada. Pediu para nos encontrarmos, disse que precisava me dizer algo pessoalmente. Concordei com um encontro num café neutro, fora do escritório. Quando chegou, estava sem gravata pela primeira vez que eu me lembrava de ter visto. Sentou-se na minha frente e ficou em silêncio por um momento antes de começar. Eu falhei com você, ele disse. Eu vi o que estava acontecendo, ou pelo menos parte do que estava acontecendo, e eu não fiz nada. Deixei você ser humilhada, deixei ela fazer o que fez. Isso não tem justificativa. Ele parou. Eu sinto muito, Fernanda. De verdade, eu ouvi. Deixei ele terminar. E então, disse o que precisava ser dito. Que desculpas eram palavras e palavras, tinham o peso que as ações ao redor delas confirmavam. Que eu escutava ele, mas que o que tinha acontecido tinha tido consequências reais na minha vida, que um pedido de desculpa não desfazia. Ele acenou com a cabeça como alguém que entende que merecia ouvir exatamente aquilo. Eu quero te oferecer uma posição diferente, ele disse então. O conselho aprovou. Não é mais assistente executiva. É gerência de operações, com assento nas reuniões de diretoria, pacote de benefícios revisado e autonomia real nas decisões da área. Olhei para ele por um momento. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Por que não foi Antônio ou o RH? Ele respirou. Porque eu queria ser eu a te oferecer. Porque foi minha falha que permitiu que as coisas chegassem até onde chegaram. E porque você merecia ouvir isso de mim. Fui embora daquele café sem ter dado uma resposta. E passei as próximas 48 horas pensando de um jeito que eu não havia pensado sobre a minha vida profissional em muito tempo. Havia uma ironia que eu não conseguia ignorar.
A empresa que tinha me deixado ser chamada de coitada e fracassada na frente de 200 pessoas, agora me oferecia gerência, com assento em reuniões de diretoria. A promoção que 4 anos de trabalho impecável não tinham conseguido gerar, uma crise e um escândalo tinham produzido em 48 horas. Não era raiva que eu sentia diante disso. Era algo mais matizado, uma tristeza quieta pelo que poderia ter sido diferente se os sistemas que deveriam proteger as pessoas dentro das organizações tivessem funcionado quando deveriam. Por que eu precisei ser humilhada publicamente para que o meu valor fosse reconhecido formalmente? Por que o reconhecimento chegou como reparação de dano e não como consequência natural de mérito? Essas perguntas não tinham respostas que me satisfizessem, e era exatamente por isso que elas importavam tanto para o que eu ia decidir. Beatriz, a colega da equipe de projetos que tinha sido das poucas a me tratar com humanidade ao longo de todo aquele período, me mandou uma mensagem naquele dia. Não sabia dos detalhes da oferta, mas devia ter sentido que algo estava em curso. Independente do que você decidir, ela escreveu, eu espero que seja o que você quer, não o que parece seguro ou o que parece gratidão. Li a mensagem 3 vezes e soube que ela tinha posto em palavras exatamente o que eu precisava me perguntar, o que eu queria, não o que era seguro, não o que parecia a escolha grata. O que eu, Fernanda, queria para os próximos anos da minha vida. 48 horas de silêncio interior são muito reveladoras. Eu andei pela cidade durante esses 2 dias. Caminhei por lugares que eu gostava, entrei em cafeterias que conhecia bem, sentei em parques e fiquei olhando para as pessoas passarem. Não porque eu não soubesse o que queria, mas porque eu precisava ter certeza de que sabia a razão por trás do que eu queria. Há uma diferença enorme entre tomar uma decisão porque ela é a certa e tomar uma decisão porque é a que machuca menos ou a que parece mais segura. Eu tinha aprendido a distinguir as duas coisas, e essa distinção importava, porque o que eu estava decidindo não era apenas sobre um emprego ou uma promoção, era sobre quem eu escolhia ser a partir daquele momento. A história da minha vida profissional tinha 2 momentos fundamentais antes daquele. O primeiro foi quando vim do interior sem recurso nenhum e decidi que ia construir uma carreira com o que tinha: inteligência, determinação e uma capacidade de aprender que as pessoas ao redor às vezes subestimavam porque achavam que inteligência tinha sotaque ou código postal. O segundo foi quando entrei na construtora Almendra e por 4 anos dei a uma empresa e a um chefe tudo o que eu tinha de melhor, sem guardar nada para mim mesma, sem construir nada que fosse exclusivamente meu. E o resultado desse segundo momento foi uma noite num salão onde fui chamada de fracassada na frente de 200 pessoas. Não porque eu fosse fracassada, mas porque eu havia me colocado numa posição de dependência tão total que minha dignidade inteira podia ser sequestrada por uma mulher com microfone e ciúme. Eu não voltaria a me colocar nessa posição, não dessa forma. Liguei para Antônio Ferraz na manhã do 3º dia. Agradeci formalmente pela oferta, pelo reconhecimento e pelo tratamento que o conselho havia me dado ao longo de toda aquela situação. E então disse que não aceitaria a proposta de gerência na construtora Almendra. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, Fernanda, essa é sua decisão e eu a respeito. Mas me permite perguntar a razão? A razão, eu disse com calma, é que eu passei 4 anos sendo excelente para uma empresa que não garantiu minha dignidade até o momento em que me tornei útil de uma forma diferente. Não é raiva, Dr. Antônio, é avaliação. Eu preciso construir algo onde o valor que eu gero seja reconhecido desde o começo, não como reparação depois de uma humilhação. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: "Você é uma pessoa muito clara. Boa sorte, Fernanda. Você vai fazer falta." O que aconteceu depois disso não foi um salto imediato para o sucesso. Não foi um montante caindo do céu. Não foi uma oportunidade surgindo do nada como num conto de fada. Foi trabalho. Foi o tipo de trabalho que eu sempre soube fazer, mas desta vez aplicado à minha própria vida ao invés de à vida de outra pessoa. Eu tinha acumulado ao longo de 4 anos uma rede de contatos que eu nunca tinha usado estrategicamente para mim. Clientes que me respeitavam, parceiros que sabiam meu nome, executivos que tinham visto meu trabalho e que, quando eu apareci nas suas caixas de entrada com uma mensagem direta e profissional, explicando que estava em transição e aberta a novas conversas, responderam com uma rapidez que me surpreendeu.
Em 6 semanas, tinha 3 propostas concretas sobre a mesa. Uma era uma posição de gerência sênior numa empresa de construção civil de outro estado, com pacote acima do que a Almendra tinha oferecido. A segunda era uma consultoria independente que um grupo de investidores queria montar e precisava de alguém para estruturar as operações do zero. E a terceira era algo que eu não tinha esperado. Uma proposta de uma empresa europeia com operações no Brasil que estava buscando uma diretora de operações para a filial local. Escolhi a terceira. Não pela senioridade do cargo, embora isso importasse, mas porque a conversa que eu tive com o CEO europeu naquela videoconferência foi a primeira vez em muito tempo que eu me sentia realmente vista como profissional antes de qualquer outra coisa. Ele não sabia da minha história com a Almendra. Eu havia colocado no meu currículo apenas os resultados e as responsabilidades, e foi pelos resultados e pelas responsabilidades que ele estava me chamando. Aquilo tinha um peso que eu não consigo explicar, de forma que faça completamente sentido para quem não viveu a alternativa. Comecei a nova posição no início do ano seguinte, 2 meses e meio depois daquela noite no salão. O escritório era menor do que o da Almendra, mas o ambiente era diferente de um jeito que importava mais do que o tamanho. Havia um respeito mútuo entre os colegas que eu só consigo descrever dizendo que as pessoas tratavam umas às outras como adultas. As reuniões eram objetivas. As decisões eram tomadas por quem tinha informação e competência para tomá-las. Ninguém ficava circulando pelo escritório para inspecionar os outros. E pela primeira vez em anos, eu chegava em casa sem a sensação de ter dado partes de mim que não eram minha obrigação dar. Quanto a Rodrigo, ouvi por terceiros que ele passou por um processo difícil. O afastamento da diretoria foi seguido de uma investigação que durou vários meses. No final, o conselho determinou que havia negligência grave, mas não evidência suficiente de dolo direto da parte dele, o que limitou as consequências legais. Ele perdeu o cargo de diretor, mas manteve uma participação minoritária na empresa como herdeiro do fundador. Soube que está trabalhando numa capacidade mais restrita, sem a autonomia de antes, e que o processo todo o mudou de formas visíveis para quem o conhecia. Não sinto raiva dele. Sinto uma espécie de tristeza pelo desperdício, pela oportunidade que ele teve de ser um líder de verdade e que abandonou por fraqueza. Mas não é minha história para carregar. Viviane, ao que me chegou, enfrentou um processo longo. Os indiciamentos levaram meses para se desdobrar em consequências formais, como sempre acontece nesses casos. Mas o Tribunal da Vida Social, que é mais implacável e mais veloz que qualquer tribunal formal, já havia dado o seu veredicto bem antes. Ela sumiu dos eventos que frequentava. As pessoas que tinham aplaudido naquele salão, que tinham rido das palavras que ela usou para me diminuir, encontraram outras companhias, não porque tivessem súbita consciência moral, mas porque associar-se a quem está caindo é instintivamente evitado por quem se preocupa com a própria posição. O isolamento que ela viveu foi, me disseram, profundo. E embora eu não deseje sofrimento a ninguém, também não finjo que a notícia me deixou indiferente. Os colegas da Almendra que tinham me assistido em silêncio naquela noite reagiram de formas diferentes quando a história se tornou conhecida internamente. Alguns me mandaram mensagens de apoio que vieram tarde demais para mudar o que tinha acontecido, mas que eu recebi com generosidade porque sei que silêncio em momentos de injustiça raramente é maldade pura. Geralmente é medo com uma embalagem de conforto. Outros nunca disseram nada, o que também é uma informação sobre caráter que eu arquivei sem rancor. Mas houve 2 ou 3 colegas que tinham tentado me defender naquela noite, que tinham ficado claramente desconfortáveis enquanto os aplausos aconteciam, que mais tarde me contataram de um jeito que pareceu genuíno. Com esses, mantive contato, porque pessoas que escolhem o certo quando é difícil são raras o suficiente para serem guardadas com cuidado. O que eu aprendi com tudo isso, quando paro para organizar em palavras, é algo que soa simples, mas que custou caro para aprender de verdade. Dignidade não é algo que outras pessoas têm o poder de te tirar permanentemente. Elas podem te humilhar. Podem te chamar de coitada na frente de 200 pessoas com microfone. Podem fazer todo um salão aplaudir enquanto você seca as lágrimas com a ponta dos dedos. Mas o que elas não podem fazer é decidir quem você é após aquele momento. Essa decisão é sempre sua. E eu decidi que eu era a mulher que, enquanto estava sendo humilhada publicamente, já sabia o que ia fazer a seguir. Que ia se levantar sem drama,
caminhar com calma até a mesa certa e colocar nas mãos certas o que precisava ser colocado. Não por vingança, por integridade. Há pessoas que passam a vida inteira esperando que alguém as veja, as reconheça, lhes dê permissão para ocupar o espaço que merecem. Eu fui essa pessoa durante tempo demais. A humilhação daquela noite, estranhamente, me libertou dessa espera. Porque quando você é reduzida a zero, na frente de 200 pessoas, e ainda assim encontra dentro de si a clareza para agir com integridade, você aprende de uma vez por todas que você nunca dependeu da aprovação de ninguém para ser quem você é. Você sempre soube, só precisava da prova. E se você está aqui, ouvindo essa história, e reconhece alguma coisa dela na sua própria vida, seja o escritório onde você se sente invisível, seja a pessoa que te diminui com palavras ditas de passagem, seja o medo de agir porque o custo parece alto demais, eu quero te dizer uma coisa com toda a convicção que eu tenho. O custo de não agir é sempre maior. Não imediatamente. Às vezes você não sente o preço que está pagando até que ele tenha acumulado por anos, mas ele está lá. E o que eu descobri, do jeito mais difícil, é que ninguém vem te buscar. Você tem que se levantar, você tem que secar as lágrimas, e você tem que ir até a mesa certa com o envelope que você construiu. O fim dessa história tem um detalhe que eu guardei para o último, porque precisava que você chegasse até aqui para entender o peso dele. 3 meses depois de eu ter entregado aquele envelope, recebi uma correspondência pelo correio. Era um envelope simples, sem remetente. Dentro, havia um cartão sem assinatura, com apenas uma frase manuscrita. Você foi a única que teve coragem. Obrigada. Nunca soube quem mandou. Guardo o cartão até hoje, porque ele me lembra que às vezes agir com integridade não é apenas sobre a sua história, é sobre as histórias que você ainda não sabe que estava protegendo. Se essa jornada tocou em algo dentro de você, se você chegou até o final desse relato e sentiu que não estava sozinha em alguma coisa que carrega, me conta nos comentários. Não precisa contar tudo. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Eu leio cada um. Aperte o like se você acredita que dignidade não é negociável. Se inscreva para acompanhar mais histórias de mulheres que se levantaram depois de serem derrubadas. E saiba que a próxima história que você ouvir aqui pode ser exatamente a que falta para você dar o próximo passo. A gente se vê lá.